A aula pública de hoje discute o futuro econômico da China. Neste programa, gravado na UFABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Marcos Cordeiro Pires. Doutor em História Econômica pela USP e livre docente em Política Internacional, Marcos Pires é professor da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília. Nas últimas décadas, a China realizou uma série de transformações econômicas e sociais. Com a forte intervenção do Estado, o país passou a reestruturar o setor produtivo para uma economia de mercado. O resultado foi crescimento expressivo, colocando a China como a segunda maior economia do planeta. No entanto, especialistas apontam contradições entre o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Em 2015, 70 milhões de pessoas viviam em condições de pobreza absoluta, o que significa viver com apenas $1,25 por dia. Além disso, apenas 1% da população concentra 1/3 da riqueza do país. Mas, afinal, a China conseguirá ser uma potência mundial sem resolver as questões internas? Qual é o futuro da economia da China? Uma questão importante quando se pergunta se a China será uma potência e qual o caminho da economia chinesa para os próximos anos é não perder a perspectiva do que foi ou de onde partiu a economia chinesa em 1949 até hoje. Então, só lembrando, depois de 110 anos de dominação estrangeira na China, o país, ele que tinha em 1820 30% do PIB mundial, ele chega em 1949 a 5% do PIB mundial. No período que vai de 49 até 78 é o período que a China adota um modelo muito parecido com o modelo soviético. Durante a década de 50, grande parte da infraestrutura da China é criada com um grande apoio da União Soviética, e todos sabem que na década de 60 tem um rompimento das relações sino-soviéticas, e aí você tem um modelo chinês que tenta ser bastante autônomo, e esse movimento autônomo coincide com o período chamado da Revolução Cultural. Acaba em 76 com a morte do Mao. Em 78 tem mudança de liderança no Partido Comunista Chinês com Deng Xiaoping, e a partir daí começa um processo de modernização da economia chinesa, que conta com forças de mercado, que conta com capital estrangeiro, que conta com uma grande criatividade do ponto de vista da política chinesa. O que é importante pensar nesse período de 1978 até hoje, quando a China se converte na segunda economia mundial. Você não saiu, em 78, de um modelo econômico, não tinha um caminho para onde você caminhar. Como diria o Deng Xiaoping ou o próprio Mao antes, a economia chinesa foi atravessando o rio, tateando as pedras. Mas uma questão interessante nesse tatear das pedras é de compreender como a China entendeu as mudanças da economia internacional, entendeu a lógica do processo de globalização, começou a ingressar em cadeias produtivas internacionais em patamares de baixa intensidade tecnológica, foi atraindo capital estrangeiro e, inclusive, tecnologias para subir na escala de valor, e melhorar a qualidade dos produtos ou melhorar a qualidade da oferta chinesa. E a China, com essa leitura correta sobre a globalização, conseguiu taxas de crescimento econômico no entorno de 10% entre 1978 e até mais ou menos 2012. Uma questão importante, a China tem um modelo que vem desde 78 até a crise de 2008, é um modelo baseado em exportações. Então, o grande motor da economia chinesa foi o comércio internacional. 2008 rompe esse ciclo. 2008 marca a nossa entrada numa grande depressão, que em 2008 a gente não imaginava que fosse tão dura quanto foi. Final de 2008, como que a liderança chinesa se organiza para continuar crescendo? Ou seja, aquilo que no Brasil, na década de 70, poderia chamar assim, de marcha forçada,
Essa marcha forçada foi impulsionada por fortes investimentos em infraestrutura. Então, você tem, nesse período, né, um grande investimento em obras de construção civil, pontes de 50 quilômetros sobre o mar, ou seja, uma quantidade de investimentos que fez, pelo menos até 2014, segurasse o preço das commodities minerais, segurasse o preço do petróleo. Então, aquele modelo de 2014 chegou a um limite. Né? Qual que é o limite? Sobre capitalização. E tem um indicador que ele é chocante. Alguém consegue imaginar o que é 1 bilhão de metros quadrados construídos sem compradores? Então, esse é um dado chocante e que leva a China a, de novo, repensar o seu modelo, reorganizar a estratégia econômica para aquilo que hoje se chama o novo normal da China. Então, o que é o novo normal? Né? Deixa de ter um crescimento de 11, 10, 9, para ter um crescimento econômico anual inferior a 7%. Porém, a perspectiva chinesa é a de melhorar a qualidade desse desenvolvimento. Né? E o que implica essa melhoria da qualidade? Aumento salarial, aumentar o consumo interno, reestruturar o sistema de previdência social na China, né, que ele é muito importante para você fazer com que as pessoas poupem menos e gastem mais. Aumentar a urbanização da China, mesmo porque você tem muito espaço para você ocupar. E a outra tarefa, nesse caso da urbanização, é flexibilizar o registro interno chamado Hukou, né? Fazer com que as pessoas tenham mais flexibilidade para a migração interna. A outra política é a política de flexibilização da política de filho único. Então, hoje, uma família chinesa, inclusive de funcionários públicos, já pode ter 2 filhos. E aquela questão mais importante é melhorar a qualidade da oferta. A China está caminhando em qual sentido? Está caminhando no sentido de criar marcas internacionais, de intensificar o desenvolvimento tecnológico, né? de melhorar o design dos produtos. Né? É um investimento muito sério. Porque aí, né, para concluir essa primeira pergunta, a gente pode colocar: a China é uma potência? Né? Quer dizer, é uma potência em construção. Um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, por si só, já é uma potência. Um país que tem capacidade de dissuasão de uma guerra nuclear. Né? A primeira bomba atômica chinesa é de 1964. Então, essa é uma questão importante. Um país que consegue colocar astronautas e consegue colocar satélites em órbita da Lua, né? E vai criar agora a sua própria estação, espacial, né? É um país que caminha, né, que está criando capacidades, né, para ele se transformar numa potência mundial. Né? Um país que tem, né, uma oferta industrial muito grande e que gradativamente está criando suas próprias multinacionais. Acho que a grande questão, né, que a gente deveria pensar da China é justamente uma parte dessa potência, como que toda essa capacidade, essa densidade demográfica, como essa capacidade política, como essa estrutura militar, né? Como que essa estrutura econômica e o aumento das marcas chinesas no exterior. Como isso se consegue converter em uma influência cultural. Né? Como que os valores chineses poderiam ser internacionalizados. Como, né, que a China construiria um soft power de tal forma que desse conta de toda essa grande capacidade, essa capacidade produtiva, militar, econômica e política. Né? Acho que para se transformar numa potência, eu acho que essa etapa de criar, né, de difundir os valores, não sei se é o objetivo da China, mas seria um aspecto muito importante. Agora o professor Marcos Pires responde à pergunta do correspondente de Ópera Mundi. A minha pergunta é a seguinte: os países dos BRICS lançaram, no início de novembro, há poucas semanas, uma rede de imprensa que, segundo eles, tem como objetivo, abre aspas, a divulgação objetiva e apurada de notícias e informações, fecha aspas.
A minha dúvida é a seguinte: até que ponto o soft power deve ser priorizado pelo bloco dos países emergentes nesse contexto de política externa e de uma possível recuperação econômica? E a outra pergunta é a seguinte: num grupo tão heterogêneo como o grupo dos BRICS, o grupo dos emergentes, esse soft power também teria a China na liderança? Se nós observarmos, né, a questão do poder mundial, de como que você obtém os meios para ter o poder do mundo, né, a interpretação da realidade ou a construção da realidade é um instrumento muito importante de poder. Então, pegando um único exemplo, né, alguém consegue ter noção da destruição dos ataques da OTAN à Líbia? Alguém consegue ver criancinha morta, escolas destruídas, hospitais derrubados, jogados no chão por conta do bombardeio da OTAN? Alguém consegue entender quais eram os tais defensores ou lutadores da liberdade da Líbia que levaram à deposição, né, e à intervenção militar na Líbia? Né? Alguém já falou que o pessoal que estava na Líbia, né, eram tropas especiais preparadas pelos norte-americanos em todo o entorno? Ninguém fala isso. Por quê? Porque você ter a mídia é de você ter, né, construir a realidade, principalmente numa sociedade de massa. Então, se alguém tem TV a cabo e coloca no canal da TVE espanhola, da Deutsche Welle alemã, da RAI italiana, né, da TV 5 francesa, da CNN, BBC, ou qualquer coisa que o valha, né, a gente parece que está vendo uma coisa uníssona. Ter o controle da mídia é uma questão muito importante, porque você constrói narrativas, você cria inimigos, você cria raiva, você desperta simpatias. Do ponto de vista dos BRICS, eu imagino que é um problema muito sério de você criar alguma narrativa de BRICS no contexto em que esses países se encontram. Eu não poderia dizer, do ponto de vista do Estado chinês ou do Estado russo, aparentemente, criar uma narrativa é muito mais fácil, porque o nível de controle que esses governos têm sobre sua imprensa é muito grande. Agora, quando você observa para os outros países, né, a própria Índia, né, o partido religioso de extrema-direita, nacionalista, pró-mercado, do Narendra Modi, né, ele ganhou a eleição justamente quando toda a imprensa indiana demonizou o Partido do Congresso. E o Partido do Congresso teve uma derrota tão flagrosa, né, na última eleição quanto o Partido dos Trabalhadores teve nessa última. Então, você teve toda uma construção ali e toda aquela mídia ela foi uma mídia pró-mercado. Do ponto de vista da África do Sul, né, no momento em que você faz o acordo para você democratizar o país, né, e de você incorporar, né, o contingente da população negra na política e na mídia, né, o Nelson Mandela teve que fazer concessões do ponto de vista daquela democracia liberal. Então, você observa que, por mais que você tenha, né, um governo do Partido do Congresso Nacional Africano, em cujo centro do Congresso Nacional Africano, do Congresso Nacional Africano, está o Partido Comunista Sul-Africano, você não tem esse partido, né, o nível de controle ou o nível de presença na imprensa tal como na Rússia e na China. E o Brasil? A mídia brasileira é uma mídia de ocupação. A mídia brasileira ela tem um papel que é o papel de garantir, né, o poder norte-americano no Brasil. A criação de uma mídia, para você criar um soft power entre os países dos BRICS, eu imagino que seja algo muito difícil, né? Porque seria muito complicado você imaginar a Rede Globo dentro de um projeto de uma ordem multipolar, né, que em alguns momentos se confronta com os norte-americanos. Do ponto de vista de soft power, né, o soft power brasileiro é sandália havaiana e moda praia, né, ou então o futebol, né, ou a bossa nova, né, esse é o nosso soft power. Né. Do ponto de vista do chinês, né, já que é o principal país do bloco, metade do bloco é a China, né, é muito complicado pensar um soft power chinês ou uma exportação de valores da China.
A gente observa, mesmo a China, quando atua na África, quando atua em outros países, a China não tem uma agenda que vai levar os seus valores de direitos humanos, democracia, nada. A China não tem esse tipo de agenda tal como tem os ocidentais.